Todos os dias pela manhã eu acordo e vou orar, e a minha oração sempre começa com gratidão, e eu sempre começo agradecendo a Deus, e um dos motivos da minha gratidão sempre é: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que me guia a toda a verdade. Obrigado porque o Senhor me ensina todas as coisas que eu preciso saber. E quando eu abro a Bíblia, eu oro assim, antes de abrir eu oro e falo: Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor me ensina e me guia a toda a verdade, né? Então nós temos que saber que a pessoa mais importante para o mundo é quem? Quem é a pessoa mais importante para o mundo? O Espírito Santo. Quem é a pessoa mais importante que o mundo tem que conhecer? Jesus. O Espírito Santo, ele não pode conhecer, o mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Por mais que você conheça alguém que não é crente e diga: eu conheço o Espírito Santo, eu tenho tanto relacionamento com o Espírito Santo, é um engano. Porque Jesus disse que o mundo não pode o conhecer, não pode o receber. Então a pessoa mais importante para o mundo é Jesus. Mas a pessoa mais importante para o crente é o Espírito Santo. Amém? A pessoa mais importante que você precisa conhecer e aprender a desenvolver um relacionamento com ele é o Espírito Santo. E nós já vamos falar disso. O assunto é tão abrangente que a gente, claro, não consegue abranger tudo em 2 aulas, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, abra sua Bíblia comigo em Colossenses 1:1. Pastor, mas não está escrito aqui? Tá, mas eu quero que você abra na sua Bíblia. É importante você aprender a ler a sua Bíblia. Abra na sua Bíblia. Porque pode ser que eu tenha escrito alguma coisa aqui que não está na Bíblia. E aí? Pode ser uma pegadinha. Então você tem que comparar com a sua Bíblia aquilo que eu estou dizendo aqui. Antes de falar do Espírito Santo, eu quero compartilhar uma coisa com você. Hoje, quando eu acordei, eu estou lendo o livro de Colossenses. E aí, quando eu abri o primeiro verso, o Espírito Santo parou e começou a ministrar algo no meu coração. Presta atenção nisso aqui. Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Eu já vou entrar na aula sobre o Espírito Santo. Mas eu só queria dizer uma coisa para você. Quando você entende quem te chamou, você não volta atrás. Às vezes, nós escutamos no meio evangélico, no meio gospel, quem sabe você já disse isso também, quem sabe você já quis abandonar o teu ministério, quem sabe você já quis abandonar a fé, quem sabe você já disse o seguinte: não, quer saber, eu vou abandonar meu ministério, vou deixar de fazer isso, vou deixar de pregar, vou deixar de cantar, vou deixar de servir, vou deixar de fazer o que Deus nos chamou, vou deixar de evangelizar, vou abrir mão daquilo que Deus nos chamou. Mas escuta uma coisa que eu vou te falar. Só abre mão daquilo que Deus te deu quem não sabe quem deu e quem chamou. Quem está comigo aí diz amém. Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, eu sou apóstolo de Cristo. Mas eu não sou apóstolo de Cristo pela minha vontade. Eu não quis ser. Não foi Pedro que me chamou. Não foi o pastor da igreja que me chamou. Eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Foi Deus que quis que eu fosse, foi Deus que me chamou para ser. Então eu não posso voltar atrás naquilo que Ele me deu. Irmãos, quem abandona aquilo que Deus te deu para fazer é quem não sabe quem te chamou para fazer. Quem está entendendo? Quando você entende que foi Deus que te deu e Deus que te chamou, Deus que quis te chamar, nunca vai existir na tua boca a seguinte palavra: vou deixar, vou parar, vou abandonar. Irmãos, eu vou te falar, um dos meus chamados de Deus, a vontade de Deus para mim, é pregar o evangelho e ensinar a palavra. E olha, eu vou te ser sincero, por algumas vezes, a minha carne, a minha esposa está ali, ela sabe,
Eu já passei tanta luta e tanta tribulação por causa de pregar e de ensinar. Já teve vezes de eu acabar de pregar. Recentemente aconteceu isso. Irmãos, eu acabei de pregar num evento. Irmãos, quando eu desci, parecia que eu ia morrer. Sem brincadeira. Eu não tinha força para falar com as pessoas. A gente foi lanchar, eu estava tão abatido, tão destruído fisicamente, que o pessoal foi comer, eu fiquei dentro do carro. Eu estava assim, ó. Ai, meu Deus, eu não estou aguentando. Irmão, não estou brincando. A minha vontade, sabe o que eu pensei? Sem brincadeira, irmãos, eu pensei assim, cara, eu não vou pregar mais. Isso é muito. Eu não vou pregar mais. Isso me destrói. Não é sempre, mas às vezes eu vou pregar em algum lugar que isso, sabe, parece que eu levei uma coça com um gato morto. E aí eu falo, cara, eu não vou pregar mais. Aí eu estava lá dentro do carro pensando assim, eu não vou pregar mais. Não, cara, não é para mim. Não dá isso, não é muito cansativo. Aí 5 minutos depois eu estava assim, pensando assim, puxa, a mensagem de amanhã, hein? Estava anotando aqui a mensagem, a palavra de amanhã. Eu não consigo, irmão, é mais forte que eu. Porque eu sei quem me chamou. E eu vou pregar até o último dia da minha vida. Às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim. Às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. Mas nunca vai haver na minha boca a palavra, eu não vou fazer mais isso. Olha isso aqui. Olha esse texto aqui. Olha para cá. Paulo disse o seguinte, agora... Irmão, olha aqui para mim. Não olha para lá não, olha para mim. Olha para mim. Anderson, se o Espírito Santo falasse contigo, ele te chamasse para ir pregar em um lugar, mas ele te falasse de antemão que quando você chegasse lá, ia ter sofrimento, prisões, açoites, humilhação, tu ia na boa? Tu ia? Será que tu ia? Tu ia? Sabe, você vai ser convidado para pregar num lugar, Bruno. Você vai pregar num retiro de jovens, mas o Espírito Santo vai te falar antes, olha, vai ser o seguinte, no meio do caminho o carro vai quebrar, vão te assaltar, vão te sequestrar, vão te dar uma coça, vão te humilhar, chegar lá ninguém vai te receber bem, chegar lá vai ser uma luta danada, e você vai ter que pagar do teu bolso R$500, ninguém vai te dar nem a gasolina de volta. Tu aceita o convite? De repente o pessoal vai falar, ah, não, Jesus, eu passo o convite, eu passo, deixa para outro. Mas Paulo falou o seguinte agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer lá, a não ser, eu só sei, que em todas as cidades o Espírito Santo, Douglas, ele me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam. E aí ele diz o seguinte, todavia, olha isso irmãos, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Eu não me importo com a minha própria vida, eu não considero nenhum valor na minha vida, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Ele sabia quem deu o ministério para ele. E aquilo estava tão cravado no coração dele, que ele falava o seguinte, cara, eu não me importo com a minha vida, eu não considero a minha vida de valor nenhum, a única coisa que eu quero da minha vida é cumprir o ministério que o Senhor me deu. Essa pessoa sabe que tem ministério. Quem abandona tem talento, tem cargo. Quem tem essa convicção tem ministério. E sabe o que Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 9, ele fala assim, Paulo, ele fala assim, ai de mim, se eu não pregar e não fizer aquilo para o qual eu fui chamado. Ai de mim. Então, irmãos, eu só queria te dar essa palavra introdutória sobre o verdadeiro chamado do Senhor.
Às vezes ele vai te matar, te destruir, vai tirar tudo, às vezes vai te dar tudo, às vezes vai ter benefício, às vezes não vai, mas Paulo disse o seguinte: eu sei ter muito e ter pouco, mas a minha vida tem um objetivo: cumprir o ministério para o qual eu fui chamado. Pergunta para essa pessoa: e a tua vida? Qual o teu objetivo de vida? Jesus para você é só ganhar? É só alegria, felicidade? Então não pede por ministério não, irmão, porque ministério pode te custar tudo. Mas quando você tem um ministério, você não volta atrás. Mas vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Abre comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 16. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 8, 16. O Espírito Santo é maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? A pessoa mais importante da nossa vida não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, mas a pessoa mais importante da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, vamos falar hoje sobre três obras do Espírito Santo que estão em Romanos capítulo 8. A primeira obra do Espírito Santo em Romanos capítulo 8, verso 16, é que o próprio Espírito, ele testemunha com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a diferenciar a voz do diabo com a voz do Espírito Santo. A voz do diabo sempre vai dizer o seguinte para você: você não é filho, você não é amado, você não é digno, você é pecador. Essa é a voz do diabo. Você é pecador, a sua decisão foi emocional, aquilo que você fez lá foi só emoção. Essa é a voz do diabo, nunca é a voz do Espírito Santo. Escuta o que eu vou te falar: o Espírito Santo nunca vai te lembrar de pecados passados. Eu vou repetir isso aqui para você gravar. O Espírito Santo nunca vai te lembrar dos seus pecados passados. Por quê? Porque os seus pecados Deus não se lembra mais. Se ele não se lembra mais, a voz do Espírito Santo nunca será dizendo: Paulo, você lembra dos seus pecados? Você lembra daquilo que você fez ontem? Não. A voz do Espírito Santo é sempre testificar. Então vamos lá. O que o Espírito Santo faz quando você acorda? Paulo, você é filho de Deus. O que o Espírito Santo faz o tempo todo? Quando você está no trabalho, quando você está andando, quando você vai dormir, ele testemunha. Um dos principais trabalhos do Espírito Santo na sua vida, Tati, é te convencer e testemunhar e repetir e afirmar novamente, Léo, e de novo. O Espírito Santo fica o tempo todo dizendo no teu espírito assim: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Esse é um dos principais trabalhos. Por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós então começamos a andar em santidade, nós começamos a andar no propósito de Deus, nós começamos a andar em vitória sobre o diabo. Porque quem tem medo do diabo é quem não sabe que é filho. Quem tem medo de faltar é quem não sabe que é filho. Quem anda em preocupações e ansiedades e tribulações é quem não sabe que é filho. Por quê? Porque o filho sabe que o pai não vai deixar faltar nada. Quem concorda comigo? Olha aqui para mim. O medo de faltar, na verdade, é uma falta de revelação da filiação de Deus. O medo de que você não vai conseguir, o medo sabe? A ansiedade. Na verdade, eu não estou aqui diminuindo a ansiedade, mas eu quero que vocês pensem comigo. Eu acho que a gente pode concordar com isso. Que a ansiedade, na verdade, é uma preocupação excessiva com o futuro. Quem concorda comigo? É isso? Se eu estiver falando alguma besteira sobre isso, você pode me corrigir. Mas a ansiedade é uma preocupação excessiva com o amanhã. Com coisas que você não pode resolver agora, com coisas que você não tem recurso ou não sabe como resolver. E isso vai criando um pensamento acelerado, um turbilhão de coisas na sua mente. Enquanto você está tendo uma crise de ansiedade, qual é o trabalho do Espírito Santo?
Fala, filho, filha, se acalma, você é filha de Deus. Você não é filha do Paulo. Você não é filha do Douglas. Você não é órfão. Você não teve pai, você não teve mãe, mas você é filho de Deus, então te acalma. Te acalma porque você é filho de Deus. Fala com esse irmão que está do seu lado, coopera com o Espírito Santo aí. Fala com ele, você é filho de Deus. Toda vez que você afirma para alguém, ei, você é filho de Deus, você está cooperando com o trabalho do Espírito Santo. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é dar testemunho, afirmar e repetir que você é filho. Pastor, mas não, peraí. E quando eu peco? Quando eu peco, o Espírito Santo agora vai dizer que eu sou pecador. Não. Quando você peca, o diabo vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Você é pecador. Aí o Espírito Santo vai repetir, ei, o que você fez não muda quem você é filho. Volta. Não deixa o diabo apagar a tua identidade. Você errou, mas não é porque você errou que mudou aquilo que Deus fez. Você é uma nova criatura, você errou. Volta. Você é filho, você é filho. Amém, irmãos? O segundo trabalho do Espírito Santo no crente, eu não vou demorar muito aqui porque a gente tem que correr. Está em Romanos capítulo 8, verso 26. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 8, 26. Se você abrir a sua Bíblia lá, sublinha esse texto. Romanos 8, 26. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo em você não tem como dar errado a tua vida cristã, irmão. Irmão, eu estou te garantindo, não tem como você não ir para o céu. Não tem como, Paulo. Só se você não quiser ir para o céu mesmo. Só se você fizer muita força para não ir para o céu, cara. Porque o Espírito Santo, primeiro, ele fica constantemente afirmando e te ensinando sobre a tua filiação a Deus. Segundo, você tem Jesus intercedendo por você à direita do Pai no céu, e agora você tem o próprio Deus intercedendo dentro de você. Como é que vai dar errado isso, irmão? Não tem como dar errado. A Bíblia diz em Romanos 8, capítulo 8, verso 26, diz assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. A gente já vai falar sobre essa palavra. Nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque você não sabe orar. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você fala assim, nem orar você sabe, irmão. Nem orar você sabe, irmão. Irmão, você é tão difícil, você é tão ruim, irmão. Você é tão ruim. Nós somos, né? Que Deus falou o seguinte, eu tenho que ajudar o Valmir. Eu tenho que ajudar esse menino, porque ele vai nascer de novo, mas nem orar ele sabe. Nem pedir direito o menino sabe. Olha só o Léo, olha só. Deus olhando para ele e falando, tadinho do meu filho. Nem orar esse menino sabe, nem o básico. Mas aí sabe o que Deus fez? Deus te deu o Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque de acordo com a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo intercede por você. Amém? Mas só que tem um detalhe, preste atenção aqui em mim. Tem muito crente que acha que o Espírito Santo trabalha independente dele. Ou seja, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso fazer nada, porque a Bíblia diz que ele intercede por mim, então tá tudo bem, ele vai orando por mim e eu tô aqui na boa, aqui, ele vai orando por mim aí, 24 horas aí. Irmãos, olha aqui para mim, o Espírito Santo não é o teu empregado, ele é o teu ajudador. Empregado é quando você paga o pedreiro
Aí você fala assim, cara, eu vou ficar deitado aqui na rede, porque eu tenho dinheiro para pagar, eu vou ficar deitado na rede tomando água de coco e você vai trabalhando aí para mim, né? Agora, o Espírito Santo, não, a Bíblia diz que ele nos assiste em nossas fraquezas, ou seja, ele nos dá assistência. Essa palavra quer dizer, trabalha junto, luta para obter algo juntamente com alguém, e ajuda, trabalha lado a lado. Então, irmãos, diga para alguém que está do seu lado assim, ó, se você não trabalha, ele não trabalha. Amém? Fala com ele assim, ó, ele te ajuda, ele não faz por você. Ok? Nós, os crentes, precisamos cooperar com o Espírito Santo. Sim ou não? Ele foi chamado, Paulo, para te trabalhar junto contigo. Se você quer ter uma vida nova, se você quer ser um crente, se você quer ter uma vida extraordinária, se você quer mudanças na sua vida, você tem que cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Quando você pega a sua Bíblia e lê, mesmo que seja um versículo, você está cooperando com o Espírito Santo. Quando você ora, você está cooperando com o Espírito Santo. Quando você jejua, você não está fazendo nada para Ele, você está apenas cooperando com a obra que Ele está fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Ele te ajuda nas suas fraquezas. Olha isso, irmão. Sabe o que acontece? Será que alguém se encaixa nessa categoria aqui, ó? Olha aqui. Será que alguém que está no nosso meio aqui precisa? Fraqueza natural, fragilidade, saúde debilitada, enfermidade. Pastor, o problema é que eu tenho problemas de saúde. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Pastor, o problema é que eu tenho a minha saúde debilitada, eu tenho problema aqui, problema ali, eu sou fraco, me sinto... O Espírito Santo te ajuda. Não, pastor, o meu problema é que eu não consigo entender as coisas, o Espírito Santo te ajuda. Meu problema, pastor, é que eu não me sinto capaz de realizar coisas grandes e gloriosas, eu me sinto fraco por dentro. É exatamente por essas coisas que o Espírito Santo está trabalhando junto contigo e intercedendo junto com você para transformar isso. Pastor, o meu problema é que eu não consigo reprimir desejos corruptos. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo, sabe aqueles desejos corruptos dentro de mim, a pornografia, a mentira, a vaidade, eu não sei, qualquer coisa assim? Uma vez me disseram que o Espírito Santo é como copo, né? Aí falaram assim para mim, você bebe em copo sujo? Aí eu disse, não, de preferência o copo tem que estar limpo. Aí a pessoa falou assim, assim também é o Espírito Santo. Ele não habita em templo sujo. Eu falei, olha, então ele não habita em mim, porque quem poderá me ajudar então, como diz o Chapolin Colorado? Se o Espírito Santo não habita onde há pecado e há sujeira, então, quem pode me ajudar então a vencer o pecado? Quem está entendendo? Irmãos, quem é santo é Ele. E Ele não se contamina quando Ele encontra o pecado em você. Pelo contrário, Deus te deu o Espírito Santo para te ajudar a vencer o pecado. Porque sem o Espírito Santo você não vence os desejos corruptos, o pecado, a sua inclinação pela carne. É através do relacionamento e do poder do Espírito Santo que você vai vencendo o pecado na sua vida. Amém, irmãos? Obviamente isso não é uma desculpa para pecar. Mas na verdade quem está pecando porque quer pecar é porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, você peca, mas há uma luta dentro de você. Há uma luta contra o pecado dentro de você. Quem é assim também? Amém ou não? Então o Espírito Santo ele está aí para interceder e te ajudar a suportar aflições. Mas olha só, irmãos, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Deixa eu compartilhar uma coisinha aqui com você. Olha aqui para mim. A palavra gemidos inexprimíveis, sabe o que quer dizer? Aquilo que não se pode expressar com palavras inteligíveis.
Palavras que não se podem entender com a mente. Quem já pegou aí? Sabe qual é uma das principais formas do Espírito Santo interceder por você? Com palavras que a sua mente não entende, mas você está falando, cooperando com ele. Palavras que a sua mente não entende, mas quanto mais você fala, mais você está juntamente com o Espírito Santo. Então, irmãos, quando você está orando em outras línguas, são palavras que não se podem entender com a sua mente, mas o Espírito Santo está intercedendo pelas fraquezas que há em você. Ninguém entendeu? Alguém aqui entendeu? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando palavras inexprimíveis, palavras que não se podem entender, mas de fato ele está intercedendo pelas fraquezas que há dentro de você. Amém, irmãos? E o último. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui para mim. O Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Transformar você à imagem de Cristo. Muito se fala sobre propósito. Amém? Sim ou não? Como é que é o negócio, a frase de efeito aí, o processo, como é que é? Tem que passar pelo processo para suportar o propósito, para chegar no propósito, né? Então, muito se fala sobre propósito, né? E o cristão, ele fala muito, o meu propósito, o propósito e tal. Mas você sabe qual é o maior propósito da sua vida? Você sabe qual é o seu propósito? O maior deles. Claro. Qual é o maior propósito do cristão? Você sabe qual é o maior propósito do cristão? Quem sabe? Oi? Essa é a missão. Muito bom. Essa é a maior missão. Fazer discípulos. Mas qual é o maior propósito do cristão? Sabe qual é? Deus te predestinou para esse propósito. É se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Quando você nasceu de novo, Deus imprimiu uma foto, uma imagem dentro de você, Gisele. A imagem que ele imprimiu dentro de você é a imagem do Filho dele. E aqui, irmãos, entra o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é: nós fomos chamados segundo o seu propósito e predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, qual é o maior propósito do Espírito Santo? Ele está intercedendo, ele está testificando para quê? Para que você se torne a imagem, a semelhança de Jesus. Então, irmãos, olha bem. Muitos cristãos, olha, peraí. Vamos abrir isso daqui, ó. Muitos cristãos têm usado a sua personalidade como desculpa para uma vida inteira sem mudança. Eu sou assim mesmo. Por isso que eu não dou mais aula. Eu já dei, há muitos anos atrás, dei aula sobre os 4 temperamentos. E eu ainda vejo crente insistindo nisso. Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Eu sou colérico. Não, eu sou sanguíneo. Eu sou assim porque eu sou melancólico. E eu vejo muito crente ainda insistindo nisso. Mas a verdade, querido, é que nós não podemos usar a nossa personalidade como desculpa para não nos tornarmos iguais a Cristo.
Porque, sim, as características positivas da sua personalidade, Deus te deu. Mas as características negativas da sua personalidade, foi o diabo que deformou. Foi ele que deturpou. Então o trabalho do Espírito Santo agora é pegar, pastor, mas eu sou grosso mesmo. Desculpa, irmão, Jesus era manso e humilde. Mas eu falo assim mesmo, eu falo na cara. Na verdade, isso daí é falta de senso. O que as pessoas chamam de eu falo a verdade, na verdade é uma falta de educação. Não, mas eu falo mesmo, eu sou assim mesmo. Então, irmão, se você usa a expressão eu sou assim mesmo, quer dizer que você não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, você para de falar eu sou assim, e você passa a dizer eu fui assim. E agora, sim, é um trabalho que o Espírito Santo está tendo e eu estou cooperando com ele para que eu me torne a imagem e semelhança de Jesus. Quem está entendendo aí? Quem era rancoroso não é mais, quem era vingativo não era mais, quem era explosivo não é mais, quem era mentiroso não é mais, quem era grosso e ignorante não era mais. Olha aqui, nós vamos destruir uma coisa aqui na igreja a partir de hoje. Quem está pronto, diz amém. Vamos destruir uma coisa aqui? Posso tocar na ferida? Posso? Você quer que eu seja bonzinho ou fale a verdade? Crente não tem bateria social. Ok? Você sabe a história dessa palavra bateria social? Ela foi... Essa palavra, né, esse termo bateria social, foi criado por um filósofo alemão chamado Satangos. Conhece esse filósofo? Com o objetivo de se popularizar e fazer com que as pessoas agora usem esse termo para desculpar a sua falta de amor e de desejo pela comunhão das pessoas. E sim, eu reconheço, algumas pessoas têm mais facilidades do que outras, mas a sua falta de habilidade em lidar com as pessoas não pode ser desculpa para falar eu não tenho bateria social. Na verdade, deve ser um incentivo para você cooperar com o Espírito Santo para que você esteja no meio de pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bateria social não é do crente, sabe por quê? Olha lá, ó. Crente não tem bateria social, crente tem bateria espiritual, irmão. Amém ou não amém? Eu não aceito ouvir mais dentro dessa igreja a palavra bateria social, porque não está na Bíblia. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir à comunhão. Pastor, mas eu não gosto de pessoas. Então, irmão, vai aumentar a tua bateria espiritual. Porque o crente que nasceu de novo, ele não tem mais direito a certas coisas. Como? Não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de gente. Isso é aceitável para quem não nasceu de novo. Mas para quem nasceu de novo e é cheio do amor de Deus, não é mais aceitável esse tipo de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus tinha bateria social? Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus falando, gente, pelo amor de Deus, vai embora, vaza. Vaza que a minha bateria social já acabou por hoje. Leu alguma coisa assim na Bíblia? Ou Jesus falando o seguinte, gente, hoje eu não vou atender ninguém, porque hoje eu estou sem bateria social. Já viu Jesus falar? Mas Jesus, exatamente, o Espírito Santo quer gerar em você a semelhança de Cristo. Jesus não tinha bateria social, irmão. Então não use a sua personalidade como desculpa. Amém? Vamos encerrar aqui em Efésios capítulo 4, verso 22. Qual é o padrão para o marido? É Cristo. Qual é o padrão para a igreja? Para a esposa? É a igreja de Cristo. E assim como o Espírito Santo molda e trabalha na igreja, o Espírito Santo molda e trabalha nas esposas. Amém? E assim também o Espírito Santo molda e trabalha os maridos.
para que os maridos sejam como Cristo. O padrão de filho, quem é? É Cristo, o Filho. O padrão de pai e mãe, quem é? É o Pai do céu, é Deus Pai. O padrão é sempre elevado. Efésios capítulo 4, verso 22, diz assim, no sentido que, Paulo, quanto ao trato passado, quanto ao velho homem, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, renovação, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e retidão precedente da verdade. O que quer dizer isso? Irmãos, o velho homem morreu. Amém? Morreu domingo agora, Cauã. Morreu agora, Léo. Mateus, o velho homem morreu, cara. Para de dar desculpas do velho homem, irmão. Tem crente se vestindo do velho homem. Tem crente que cada vez pega lá uma roupa do velho homem e bota por cima. Mas a Bíblia diz que quanto ao velho homem, você tem que se despir dele. O que quer dizer isso? Toda vez que você encontrar um comportamento, um pensamento, uma atitude que é do velho homem, irmão, tira a roupa. Toda vez que você encontrar um pedaço da roupa do velho homem, você tem que se despir dele. E fazer o quê? E se revestir do novo homem. Então, irmãos, a gente tem que parar de usar as velhas desculpas e as velhas atitudes. Você nasceu de novo. Então agora você tem que, toda vez que você identificar um padrão de comportamento que era antigo, abandone aquele padrão e diga, cara, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu não faço mais isso, eu não vivo mais nesse lugar, eu não ajo mais dessa forma, eu vou tirar essa roupa aqui que eu achei que eu já tinha tirado, mas encontrei ela aqui e vou me revestir agora do novo Paulo, da nova Fabíola, da nova Carla, do novo Bruno. Um Bruno que não é mais o que era. Esse é o novo homem que o Espírito Santo está gerando em mim, a imagem e semelhança de Cristo. Não aceite o padrão de comportamento do velho homem, vista-se do novo. Amém? Vamos lá, diga para esse irmão aí, vamos assim, ó, fala assim, o Espírito Santo testifica, você é filho de Deus. Diga assim, o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. E agora diga assim para terminar, o Espírito Santo te transforma a imagem de Cristo. Amém? Todo mau testemunho de um crente que insiste em viver em pecado é um crente que não está se relacionando com o Espírito Santo. O padrão de Deus é que conforme o tempo passa, você tem que mudar, irmão. Se você está se relacionando com... É por isso que eu falei, até na semana passada eu falei, uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu tenho tanta intimidade com o Espírito Santo. Eu falei, não pode. Não pode. O crente não é perfeito, mas o crente tem que estar vivendo novidade de vida, irmão. Se eu te conhecer, Paulo, daqui a 5 anos, se eu for embora e voltar daqui a 5 anos, e eu encontrar o mesmo Paulo, com as mesmas atitudes, tem coisa errada aí, irmão. Você estava no culto, mas você não estava se relacionando com o Espírito Santo, não, irmão. Tem que mudar. Concorda comigo? Tem que mudar. Na verdade, quando eu encontrar o João daqui a 5 anos, João Pedro, vou encontrar ele daqui a 5 anos. O maior elogio que um crente pode receber é falar assim, cara, rapaz, eu vejo Cristo em você. É o maior elogio de um crente. É alguém falar assim, rapaz, eu vejo, você parece com Jesus, você fala igual Jesus, cara. E não é aparência física, não. É atitudes que Cristo teria. Por quê? Porque o Espírito Santo está gerando dentro de você a imagem de Cristo. Amém? Quando eu te encontrar daqui a 5 anos, quero te ver mais parecido com Jesus, hein, cara? Menos parecido com o Léo e mais parecido com Jesus. O Léo vai morrendo. Daqui a 5 anos você vai falar, rapaz, eu nem me conheço. Quando eu olho no espelho, eu vejo Jesus na minha vida. Amém ou não amém?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Que maravilhoso é ter o Espírito Santo em nós, hein, irmãos? Que ajuda que nós temos, hein? Vou te falar uma coisa, olha aqui. Sabe por que eu falo tanto sobre o Espírito Santo? Primeiro, porque ele é tudo, ele mudou minha vida e continua mudando. Mas em segundo lugar, olha, sabe por que eu falo tanto sobre o Espírito Santo? Porque, na verdade, isso vai me ajudar como pastor. Porque quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, menos trabalho eu vou ter. É ou não é? Eu sou esperto, cara. Tu acha que eu vou ficar a vida inteira aqui querendo resolver problema? Aqui, vou ficar a vida inteira aconselhando o casal? Eu não, vou aconselhar casal novo. Tu acha que eu vou querer ficar a vida inteira resolvendo os mesmos problemas das mesmas pessoas? Ah, não, irmão, não. Eu posso te aconselhar agora. Mas aí eu vou te ensinar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aí pronto, já não preciso mais aconselhar, irmão. O Paulo se tornando a imagem de Cristo em casa, como marido. A Fabíola se tornando a imagem da igreja submissa em casa, como esposa. Os filhos obedecendo. Pronto, acabou o problema do pastor nessa casa. Vamos para o próximo. Aqui já resolvi, já tem relacionamento com o Espírito Santo. Os dois já estão orando em língua, já estão meditando na palavra, já estão buscando a Deus em casa. Menos um problema, vamos para o próximo. Agora imagine, irmão, se eu ficar a vida inteira aqui tentando resolver problema de vocês, não, irmão. Vai se relacionar com o Espírito Santo e vai me dar menos trabalho, Anderson, pelo amor de Deus. O Espírito Santo sabe resolver esses BO que tem dentro de você aí, eu não sei não, cara. Então o meu trabalho como pastor é te levar a se relacionar com o Espírito Santo. E aí eu vou ter menos problemas, em nome de Jesus, amém? Quero ver a cara de vocês no gabinete não, só para me contar testemunho. Menos BO, mais oração em línguas, aleluia. Irmãos, ontem eu fiquei tão feliz, não, segunda-feira, eu encontrei com uma pessoa, e ele falou comigo assim, cara, eu estou orando em línguas agora, cara, eu estou orando em línguas no carro, cara, eu estou andando orando em línguas, eu estou andando orando em línguas no trabalho, minha vida mudou assim, cara. Eu falei, aleluia, aleluia, aleluia. Ele falou, cara, no meu tempo todo de crente, eu nunca tinha vivido experiências com o Espírito Santo descer. Eu falei, é isso, irmão, é o caminho, cara. O relacionamento com o Espírito Santo é o caminho para a mudança. Amém? Vai dar certo, irmão, você vai para o céu, amém? Você tem a melhor pessoa morando dentro de você aí. Vamos orar e agradecer ao Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Não há nada ou ninguém nessa terra que seja tão importante do que o Senhor. Espírito Santo, nós queremos aprender a discernir e ouvir a tua voz. Aprender a identificar a tua obra, o teu trabalho, aquilo que o Senhor veio produzir em nós. Nós queremos, Espírito Santo, cooperar contigo. Nós queremos trabalhar juntamente com o Senhor. Queremos descansar no Senhor, ouvir a tua voz, recorrer ao Senhor. Em todas as lutas, dificuldades, crises, em todas as nossas aflições, em todo o caos da nossa vida, nós queremos levarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, dedicar tempo, dedicar atenção ao Senhor, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Eu oro, Espírito Santo, para que essa igreja seja uma igreja que ama o Senhor, que valoriza o Senhor, que conhece o Senhor, que anda com o Senhor, que conversa com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Uma igreja que é transformada pela tua presença. Senhor, nós não somos perfeitos, Senhor, nós somos quebrados por dentro, Senhor. Mas nós queremos, Senhor Deus, um relacionamento profundo e diário contigo.
Eu oro, Senhor, ó Deus, por aqueles que estão aqui hoje, que ouviram essa palavra e ainda, Senhor, ó Deus, não estão tendo esse relacionamento com o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, gere, Senhor, ó Deus, esse relacionamento, que o Senhor convide. E aqueles que já se relacionam com o Senhor, que nós possamos nos aprofundar no relacionamento contigo, Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela tua ajuda, pela tua intercessão, pela tua presença em nós, em nome de Jesus.